Leremos do verso de número 32, do capítulo 4, até o versículo 11 do capítulo 5. Então, preste bastante atenção. Atos 4, de 32 até o capítulo 5, versículo de número 11. Sei que hoje está difícil, mas preste bastante atenção. Acompanhando visualmente a leitura, isso vai te ajudar a se concentrar. O texto diz assim: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamando Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porém, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas coisas, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo nada o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pai, mais uma vez suplicamos a Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia, para que fales conosco, Senhor. Apesar do barulho que o mundo apresenta, apesar das distrações, Senhor, ajuda-nos a focar naquilo que de fato importa. A ouvir, Senhor, a Tua palavra e sair daqui, Senhor, um pouco mais conhecedores delas. Oramos a Deus, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estamos aí chegando no capítulo 5, a primeira parte do capítulo 5, que está intimamente ligada ao capítulo anterior, capítulo 4, pois o contexto ainda é o mesmo. E chegamos agora, neste momento aqui, e encontramos um aspecto muito interessante. Nós já vimos aí o nascimento da igreja. Nós já vimos que os discípulos haviam sido treinados por Jesus, haviam sido capacitados profundamente, e agora eles saem a pregar, muitos milagres acontecem, muitas pessoas se convertem, sobretudo ali no finzinho do capítulo 2, 3.000 batizados.
Depois, eles curam um homem aleijado no capítulo 3. E Pedro tem o seu segundo discurso, a partir do verso 11, onde prega o arrependimento mais uma vez. Eles são presos. Naquele período da sua prisão, eles são provados ali diante de Deus, passam essa prova, pulam essa situação como se nada tivesse acontecido, mas muito alegres pelo cuidado de Deus na vida deles, seguem a sua jornada. E a igreja cresce, e a igreja cresce. Chegamos ao verso 23, onde, após sair da cadeia, eles contam para os irmãos o que Deus tinha feito por eles, e a igreja se coloca em adoração a Deus, a igreja se coloca em serviço de gratidão a Deus. E a igreja cresce, e a igreja avança. Chegamos ao verso de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa palavra aqui é muito importante na estrutura de Atos, porque vai mostrar que eles não tinham timidez. Eles entravam onde precisavam entrar, eles pregavam a quem precisava pregar. Se eles estivessem livres, eles pregavam. Se eles estivessem presos, eles pregavam. Se eles estivessem tristes, eles pregavam. Se eles estivessem alegres, eles pregavam. Eles pregavam a todo tempo. É isso que o verso 31 deixa claro para nós. Eles pregavam com intrepidez. E esse poder, essa intrepidez, era acompanhado de sinais. Deus confirmando tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles e na vida da igreja. Assim, nós encontramos aqui, literalmente, o nascimento de uma igreja. Nós temos agora a igreja tomando corpo de diversas formas. E eu queria compartilhar com vocês agora alguns aspectos desse texto aqui, exclusivamente para a gente refletir juntos sobre a vida na igreja, ou a vida de crente, a vida aos pés do Senhor, especificamente dentro da igreja. E eu quero começar trazendo uma afirmação para você refletir. A vida na igreja tem efeitos práticos. A igreja entende que não é perfeita e precisa ser honesta com seus irmãos, consigo mesmo e com o próprio Deus. Ela entende que Deus quer que ela seja santa. Entendeu? A vida na igreja tem seus efeitos práticos. A igreja entende, todos nós devemos entender, que não é perfeita, mas precisa ser honesta consigo mesmo, com Deus e com os seus pares, os seus irmãos. Essa mesma igreja entende que Deus quer que ela seja santa. O que é esse santa aqui que nós iremos ver? Será que todos que estão na igreja são perfeitos? Nós vamos ver, já digo logo de cara, obviamente que não. Será que todos que estão aqui vão ser pessoas que, a partir de que entraram naquela porta ali, foram recebidos como membro, não pecam mais e vivem uma vida agora ilibada? Ninguém pode dizer nada a respeito daquela pessoa, porque afinal de contas agora a pessoa é crente, eles vivem com roupas diferentes, eles são pessoas diferentes. Será que isso que o texto quer dizer para a gente? Perfeição no sentido literal da palavra? Obviamente que não. Nós vamos ver aqui, de forma muito clara, a vida na igreja tem efeitos práticos. A vida na igreja mostra que a comunidade não é perfeita. A vida na igreja deixa claro que popularidade não é o mais importante. A vida na igreja deixa claro que Deus se preocupa com a santidade da sua igreja. Vamos entender um pouco mais a partir desse texto aqui. E o segundo aspecto que eu gostaria de refletir com vocês, de forma ainda introdutória, é sobre um aspecto muito interessante, muito comum nos nossos dias.
a hipocrisia. Hipocrisia, basicamente, vem do substantivo grego hipócrates, que era um termo geralmente usado para atores, para aqueles que fingiam ser alguma coisa, no sentido positivo, né? Era o ato teatral, era alguém que se apresentava já naquele período, interpretando, no caso aqui de forma positiva, mas com o passar do tempo, isso aqui vai tomando um outro corpo, e aquele agora que aparenta o que não é, ou aquele que aparenta ter o que não tem, ou que vive uma vida dissimulada, é chamada de hipócrita, ok? Então guarde essa informação. Alguns ambientes muito comuns que nós encontramos hoje. Eu fiquei pensando, até escrevi aqui, na religião e na política é muito comum a gente encontrar hipócritas, né? É muito comum. Mas pensando bem, nós encontramos hipócritas em todos os lugares. Na escola, no trabalho, com os vizinhos, com os amigos, na família, dentro de casa. Se tem gente, tem hipócrita envolvido. Interessante pensar isso, não é? E, obviamente, essa hipocrisia está relacionado a um viver de forma dissimulada, certo? Viver de forma dissimulada. Não confunda com alguém que vacilou, que está lutando com a outra pessoa que não entendeu ainda o que é ser servo, que é fazer parte da igreja. Nós vamos ver esses dois aspectos aqui. Um grande servo de Deus, um poeta e escritor chamado John Milton, ele escreveu uma poesia, né, intitulado Paraíso Perdido, muito interessante se você quiser ler depois. E uma das frases dessa obra de John Milton é: a hipocrisia é o único pecado invisível, exceto para Deus. A hipocrisia é o único pecado invisível, exceto para Deus. A única pessoa que nós deveríamos efetivamente nos preocupar para a vida ou para a morte, em relação ao que nós somos e vivemos, é o próprio Deus. Ainda que consigamos enganar alguns, ainda que consigamos viver uma vida mais ou menos, ainda que consigamos enganar o pastor, viver e falar mansamente, ao Senhor não é possível. E, queridos, se existe um relato bíblico que transmite essa mensagem, a mensagem nunca minta para Deus, é o relato que nós acabamos de ler agora. Se existe um texto que você deve guardar na sua vida e refletir todas as vezes que você pensar em ser dissimulado, em contar uma mentirinha branca, como alguns falam, né, por aí, contar uma mentirinha para ajudar, pense nisso. Nunca minta para Deus. Mas esse relato aqui é realmente muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Muito mais do que a necessidade apenas de dizer a verdade ou não. Eu tive o desprazer de conviver com algumas pessoas extremamente mentirosas, profundamente mentirosas. A pessoa não precisava de nada para mentir. Ela simplesmente mentia. Era algo tão natural, tão comum a ela, que já não fazia mais diferença, verdade ou mentira. E aqui nós vamos ver uma comparação muito interessante. Então vejamos aí a comparação entre uma igreja fiel, que nós vemos retratada do capítulo 4, do 32 ao 37. E uma igreja hipócrita, do capítulo 5, do 1 ao 11. Representado aqui por 3 personagens. O primeiro, nós vamos ter aí, conhecido como José. José Barnabé. Era um homem conhecido, porque o nome dele aqui é citado completo, né? Ele é mais conhecido como o filho da exortação, aquele que exortava, aquele que caminhava com as pessoas e fazia com que
a realidade, a vida, a verdade fosse presente. Ele simplesmente não tolerava nenhum tipo de mentira. Do outro lado, nós temos o casal mentiroso, que se juntam, maquinam e mentem para o próprio Espírito Santo. Vejamos alguns princípios aí desse texto. Primeiro deles, a vida na igreja tem seus efeitos práticos, certo? Nós já reafirmamos isso aqui. A passagem começa aqui descrevendo os efeitos práticos da plenitude do Espírito Santo. Lembra que eu li o versículo 31? E no versículo 31 diz que o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quais são esses efeitos práticos? A partir do 32 a gente vê. Perceba aí a primeira parte, a igreja fiel, onde os princípios da Escritura, os princípios de fato do cristão são ressaltados. 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Efeitos práticos. Quando passaram a entrar, a fazer parte da igreja, começaram a caminhar com a igreja, começaram a entender a ação do Espírito Santo na vida deles, isso transbordava na vida da igreja. Então nós percebemos algo aqui. Na vida da igreja precisa haver preceitos, princípios práticos. Meu irmão Diácono Paulo, por favor, feche a porta, querido, para ver se a gente consegue. Eu acho que não vai reduzir, para ver se a gente consegue. Meu irmão Léo, você me ouve bem daí? Dá para entender, não é? Ok. Mas aqui para mim está insuportável. Eu não estava conseguindo nem raciocinar. Vamos ver se ajuda um pouco, né? Então vamos lá. Nós temos na primeira parte aí a vida prática, os efeitos práticos do Espírito Santo na vida dos crentes. Então, as pessoas que vieram de diferentes lugares se juntam para servir a igreja, começam a pregar o Evangelho, o Espírito Santo confirmava a ação delas e elas têm uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida completamente mudada. Compartilhavam o que tinham visando as necessidades que existiam. E antes que você pense assim, olha, eles estavam vendendo tudo, eles não tinham mais nada e saíam entregando assim, sabe, para quem viesse. Não era isso, tá bom? Não era essa bagunça que muitas vezes a gente pensa. O que tem aqui é pessoas pegando os seus bens e compartilhando com irmãos que necessitavam. Uns cuidando dos outros. Um ajudando a pagar as dívidas do outro. Um olhando para o outro com um olhar de misericórdia. Um olhando para o outro e vem cá, irmão, eu não tenho muito, mas vamos compartilhar aqui. Como é que estão as coisas aí? Esse era o princípio que está muito claro aqui. Compartilhavam o que tinham, visando as necessidades uns dos outros. Numa comunidade agrária, numa comunidade em que basicamente se sobrevivia de serviços relacionados ao plantio, é muito interessante a gente perceber isso. Porque os bens da comunidade, que era plantar, colher, que era vender o seu serviço de construção, que era pescar e vender esse peixe, não é? Torna mais abrangente a gente pensar sobre isso. Porque hoje é muito mais complexo. Pode parecer mais simples, mas não é. É muito mais complexo, porque
olhamos para o passado e pensamos o seguinte: para que eu tenha comida em casa, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que plantar, eu tinha que pescar, basicamente. Eu ia ao mercado, se eu não sabia pescar, e negociava o peixe que o pescador comprou, comprava as frutas, os legumes e as verduras. Ou, o que era muito comum também naquela época, algo que chegou até os nossos dias quase aí, chamado escambo, a troca de utensílios ou de serviços. Eu faço isso para você, você faz isso para mim. Percebeu como fica mais abrangente? Como as necessidades eram colocadas em segundo plano? O cuidado com o outro. Mas, pastor, já tinha dinheiro naquela época? Sim, já tinha dinheiro. E muitas pessoas que tinham muitas posses e muitas pessoas que também não tinham quase nada. Então, se converteu tanto gente que tinha dinheiro, como gente que não tinha dinheiro. E há agora um equilíbrio. Os irmãos que tinham dinheiro ajudavam os que não tinham, mas não ajudavam vagabundos, não ajudavam pessoas aproveitadoras, não era isso, mas era aqueles que estavam envolvidos efetivamente com a igreja. E é interessante pensar, porque hoje a sociedade cristã, ela não é vista como cristã quando a lei obriga ela a repartir, quando o Estado dá a sua esmola mensalmente. A igreja cristã entende que é necessário ganhar o seu sustento de forma digna. O apóstolo Paulo vai dizer isso mais tarde. Ele mesmo é exemplo disso. Quando ele, em situações difíceis, para não pesar para a igreja, ele mesmo trabalhava para que ele pudesse continuar pregando o evangelho. O apóstolo Paulo, se você não sabe, era um microempreendedor, fazia tendas para o seu próprio sustento. Mas a grande questão é que havia equilíbrio. Quando o coração do crente, de fato, move a fazê-lo, a cuidar uns dos outros, como no caso que nós estamos vendo aí de José Barnabé. Essas pessoas se importavam por duas razões muito simples, nós vamos entender. Primeiro, elas expressavam o amor de Deus em seu coração. Elas não faziam como quem está sobrando e dá 5 centavos para a pessoa no farol. Ela não fazia como que para todo mundo ver, sabe? Vamos fazer aqui uma feijoada, arrecadar para a gente dar para essas pessoas que precisam. Elas simplesmente davam, simplesmente ajudavam. Não precisa fazer propaganda do bem que estamos fazendo aos outros. Segundo aspecto que a gente aprende aqui também, é que elas foram libertas do seu passado, do seu pecado, e elas entendiam que tinham que cuidar uns dos outros. Elas tinham esperança no amanhã e queriam que as outras pessoas aprendessem do Evangelho também. Então, cuidavam para que aquele irmão que precisava de ajuda, que estava pregando o Evangelho, e o Evangelho avançando, e as pessoas se convertendo, como a gente vê aqui em vários momentos, eles tinham necessidades. Nós vamos ver o apóstolo Paulo agradecendo a Deus pela vida dos filipenses, né? Quando ele escreve: louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês me abençoaram em muitos momentos. Queridos, é interessante pensar nisso. Eles experimentaram o amor de Deus e queriam que outros também experimentassem o cuidado, o zelo, o carinho, o não passar necessidades básicas. Segundo aspecto que a gente aprende aqui da igreja, é que na igreja, nós entendemos que a comunidade não é perfeita. Depois da gente chegar aqui, o verso 34 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles. Perceba, nenhum necessitado, pessoas que estavam passando fome, que estavam sem comer dentro de casa. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
Eles vendiam algumas coisas que eles tinham, só pegava esse dinheiro, chegava nos pés dos apóstolos e entregava, ó, está aqui para a igreja, é para servir. É como a gente faz até hoje, não é? Há alguns mais, outros menos, mas a grande questão era que eles entregavam, como o texto diz aqui, aos pés dos apóstolos. E é interessante a gente pensar nessa expressão aos pés dos apóstolos, porque ela vai surgir aqui outras vezes. Os pés, geralmente, quando são referidos aqui nesse contexto, está se referindo de alguém que trabalha, de alguém que caminha, de alguém que anda pregando o evangelho, de alguém que sai por aí. Então, eles tinham necessidades, ajudavam uns aos outros, entregavam aos pés dos apóstolos. Percebeu a organização? Entendeu? A moderação, a organização. Eles pegavam assim, vendiam um terreno, vou sair na rua lá, toma 1.000 para você, 1.000 para você, 500 para você, 1.000. Era assim? Não. O texto diz, entregavam aos apóstolos, e os apóstolos cuidavam. E é interessante que a gente vai ver no capítulo seguinte, a necessidade aumentando. Nós vamos ver no capítulo 6, se Deus assim permitir, daqui a uns 2 domingos, a partir do verso 6, capítulo 6, a partir do verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha só, quer dizer então que a igreja estava cuidando das viúvas. A igreja tinha dinheiro, mas de onde vinha esse dinheiro? Dos irmãos que contribuíam para ajudar os outros. Interessante, não é? Só que a igreja estava crescendo, crescendo, crescendo. E agora 3.000, 5.000, 3 com 6, 8.000 pessoas. Como que os 12 ia dar conta disso? Aí o Espírito toca no coração deles. E eles vão instituir outras pessoas para ajudá-los. E depois mais outras, e assim mais outras. E é interessante nós percebermos isso. Que a vida na igreja mostra que a comunidade não é perfeita, ela precisa ser cuidada, ela tem os seus defeitos, sim. A igreja tem os seus pecados. A igreja primitiva apresentou os seus pecados, assim como as nossas igrejas hoje, a igreja do Parque Veredas, tem os seus pecados. E é importante a gente ressaltar isso, porque muitas pessoas lá fora dizem, eu não gosto de fulano, eu não gosto desse discurso desse pessoal que é crente. Sabe por quê? Eles ficam dizendo que são perfeitos. O crente sério nunca diz isso. Um crente que entende a realidade de uma igreja pecadora, imperfeita, mas santificada no sangue do Cristo. É diferente. Essa igreja ainda vai pecar até a volta do Cristo. Então ela entende a necessidade de correção, a necessidade de disciplina, a necessidade de cuidar daqueles que estão errando, de excluir se for necessário. Um pai que corrige o seu filho da forma correta, moderada, ele entende que aquilo é para o bem do seu filho. A nós, Igreja do Senhor, a liderança foi dada essa autoridade para dar a palmada na hora necessária. Para que o filho não se perca, para que ele não se envolva em podridão cada vez maior. A grande questão é que a nossa sociedade, um termo muito comum hoje, né, mimizenta. Uma sociedade que tudo está reclamando, ninguém pode falar nada, que eu processo. Eu cancelo você nas redes sociais. A nossa sociedade é assim. E isso está dentro da igreja hoje. Quando se fala em disciplina na igreja, qual que é a primeira coisa que as pessoas geralmente fazem? Vão embora. Por quê? Não, eu não vou passar esse vexame, mas não se preocupa de estar mentindo, pecando diante de Deus. E todas as pessoas sabendo e a liderança não faz nada. Que absurdo é esse? Nós vamos ver um ato de disciplina extremo aqui que acontece agora. Segundo aspecto, a igreja mostra que a comunidade não é perfeita. Vamos ver o exemplo agora de comunidade imperfeita? Veja só, capítulo 5, verso 1 e 2. O casal mentiroso. A maioria de nós já conhece essa passagem, certo?
Mas perceba, no meio desse espírito generoso, entre aqueles que são dizimistas fiéis, entre aqueles que caminham entendendo a necessidade de oferta, entre aqueles que entendem que o que é entregue é fiscalizado pelo próprio povo, para que seja aplicado no reino, para o avanço do evangelho. No meio desse povo tem o mesquinho, tem o avarento, tem aquele que tem que guardar para si. Mas ele é hipócrita, como a gente disse no início. Ele faz questão de levantar a sua oferta, de chacoalhar para que todos vejam. Se não dessa forma espalhafatosa que eu falei agora, mas fazendo questão que todos saibam que está fazendo, que está dando, que está contribuindo, mas na verdade é ladrão e mentiroso. Vamos entender por quê? Olha aí, no meio desse grupo, dessa igreja, facilmente desviamos o olhar de Deus e focamos nos aplausos, não é? Nós sabemos que existem pessoas assim. E vemos aí um casal, Ananias e Safira. Eles participaram de tudo o que estava acontecendo. Eles provavelmente viram os milagres. Eles provavelmente foram daqueles que se converteram com a pregação de Pedro e João. Esses provavelmente viram o chão tremer aqui a partir do verso de número 31. Eles viram pessoas cuidando umas das outras. Eles certamente viram isso aqui, ó. Verso 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Com certeza eles conheceram José e Barnabé. Preste atenção. José, verso 36, acompanhe visualmente aí. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, e Barnabé quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Com certeza, Ananias e Safira viram isso. Se não os dois, pelo menos um deles partilhou disso aqui. Verso 1 do capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, perceba, verso 2, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, aqui complicou, porque Pedro revelou o coração infiel do casal mentiroso. Ananias e Safira participaram de tudo isso que havia acontecido? Certamente. Mas a fé que eles professavam aqui não era a fé que eles realmente possuíam. Não era uma fé verdadeira. Eles estavam preocupados em aparecer. Vamos vender também aquele terreno lá em Itaquá que a gente tem? Itaquá, Rua Matão ali, vamos vender aquilo ali, vamos dar para a igreja. Vamos fazer isso? Pedro chega para eles e diz assim, por que vocês fizeram isso? Posso saber por quê? O terreno era de vocês. Ninguém pediu para vocês vender. Se vocês vendessem e pegassem, venderam por 100 mil e desse 100 reais aqui, tudo bem. Se vocês vendessem por 100 mil e desse aqui 50 mil, tudo bem. Se vocês vendessem todas as suas propriedades e desse integralmente, tudo bem, ninguém pediu. Ok, vocês poderiam fazer isso ou aquilo. Vocês poderiam agir dessa maneira, mas por que vocês mentiram? Por que vocês entregaram o que não deveriam? Ninguém pediu para vocês fazerem isso. A maior crítica que você ouve hoje sobre a igreja é que ela está assim, né? Cheia de hipócritas. Mas será que é verdade? Será que todo mundo na igreja é hipócrita? Todo mundo se finge de santo? Todo mundo é interesseiro?
Será que todo pastor é ladrão? Será que todo pastor é fazendeiro, é rico? Será que todo mundo dentro da igreja pensa dessa forma? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Será que é assim? A gente está vendo aqui que não. Vamos admitir, irmãos, a igreja não é perfeita, mas ela também não é isso que o mundo aí fora pinta, não. Podemos exemplificar apenas com 23 anos de história no Parque Veredas. Podemos exemplificar com 54 anos de história no Itaim Paulista. 165 anos estamos caminhando no Brasil. 500 anos de história no mundo. Será que esse povo todo era hipócrita? Certamente não, mas no meio da igreja tem gente assim. A igreja é feita de pessoas que estão em processo de amadurecimento. Quando que vai terminar esse processo? Só quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Poxa vida, então vai demorar. Será? Jesus pode voltar em um instante, em um piscar de olhos. A igreja é o lugar que o pecador deve estar. Ele entende que esse é o lugar que ele está para tratar suas feridas, suas dores, seus pecados. Pedir perdão, conceder perdão. Aqui é o lugar que ele aprende do livro santo, do próprio Deus santo, daquele que entrega o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário em prol de pessoas que não mereciam. Eis o lugar correto. Sabe por quê? Porque Jesus instituiu esse grupo. Não um lugar, não paredes, mas um povo chamado seu. Um povo que ele chamou de seu. Um povo escolhido chamado igreja. O que nos leva ao terceiro aspecto. A vida na igreja deixa claro que popularidade não é o mais importante. E esse aqui é o ensino-chave da passagem. Pelo menos do verso 1 ao verso 11. Ananias e Safira não tinham que vender nada. Isso não era um requisito. Não tem nenhum mandamento dizendo, venda tudo e dê para todo mundo. Alguém pode citar assim, mas Jesus disse para o jovem rico vender tudo e dar aos pobres para ele seguir. Primeiro, Jesus sabia, Jesus conhecia o coração dele e sabia que ele não ia fazer isso. Segundo, Jesus tocou na ferida dele. O ídolo dele era o dinheiro. Terceiro, Jesus sabia a atitude daquele jovem. Este era um hipócrita. Senhor, eu tenho observado toda a lei. Eu cumpro os 10 mandamentos. Eu vou à igreja. Vou na escola dominical. Vou no culto à noite. Vou na quinta-feira. O senhor sabe, né? Eu sou um perfeito. Um varão perfeito. Jesus toca na ferida dele. Vende tudo lá que você tem e dá aos pobres. O texto, ele simplesmente desaparece. Não tem continuidade na conversa. Por quê? Avarento. E a igreja está cheia de avarentos, que dão esmola dentro da igreja, achando que é isso que Deus quer. Segundo, eles não tinham de dar todo o dinheiro da venda. Eles poderiam ter dado apenas uma parte, ou se eles quisessem, nem dar nada. Quando foi que está escrito assim? Venderás tudo o que tem e darás na igreja. Não haveria nada de errado em vender essa propriedade e dizer a Pedro, vendemos, está aqui todo o valor. Como fez José Barnabé. A pergunta é, por quê? Por que raios Ananias e Safira mentiram sobre a venda das terras? Por que este casal maquinou em seu coração, se juntaram? Porque eles disseram que estavam dando todo o dinheiro da venda. Estavam apenas dando uma parte do dinheiro para o trabalho do Senhor. E mentiram. Não foi aos apóstolos, não foi em casa, não foi um para o outro, mas mentiram para o próprio Deus. Com certeza eles estavam presentes no culto em que Barnabé deu aquela oferta.
e foi ovacionado, ainda que em silêncio por todos. E viram aquilo e queriam desfrutar daquela glória, das palmas dos outros, de estar à frente, no lugar de destaque, para que todos vejam o que ele está fazendo. Eles queriam que as pessoas falassem sobre eles também. Vocês viram José e Barnabé? Ah, mas você não viu o que Ananias e Safira fez. Estavam mais preocupados com inflar do ego do que ser de fato generoso. Tem isso na igreja hoje? Obviamente que tem. E é interessante perceber, queridos, que houve uma aliança para o mal. Um outro caso muito interessante de maquinar no seu coração o mal contra Deus acontece com um certo rapaz chamado Acã. E é interessante perceber que é o mesmo verbo, o mesmo princípio que é usado para Acã, que mentiu também, que escondeu também, e estava relacionado à avareza também. É o mesmo verbo utilizado para Ananias e Safira. Houve uma aliança para o mal. Eles cederam à tentação do inimigo, à tentação do próprio coração. Um coração antes cheio do Espírito, agora cheio de Satanás. Um coração que deveria estar cheio de generosidade, estava cheio de impudicícia, de malignidade, de podridão, porque queriam as palmas dos outros, queriam as glórias para si. Eram hipócritas e falsos filantropos. Pessoas que não entenderam o significado de ajudar o irmão. Precisa soltar fogos quando você ajuda alguém? Precisa estar contando para todo mundo? O presbítero Kevin leu em Mateus 23 o texto que deixa claro para a gente como que Jesus reage a essas pessoas. Nós lemos ali, há pouco mais de 20 e poucos versículos, Jesus repreendendo com os famosos ai de vós, uma série de ai de vós que ele dá para os hipócritas. Só o início eu vou ler, ele diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. O texto fala assim, tá bom, gente? Eu não estou conjecturando aqui, não. O texto está escrito assim: hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Estes homens aqui, queridos, eram populares, eles faziam shows, eles andavam com suas roupas talares, com seus chapéus, com sua glória humana externa. Todos viam eles, sabiam quem eram e davam os lugares de preferência. Esses eram homens que faziam show para que todos vissem. Porque a espiritualidade desses homens era superficial. O que nos leva ao último aspecto aqui para a gente refletir. A vida na igreja mostra que Deus se preocupa com a santidade dela. O que acontece exatamente aqui? Aqui nós temos Deus parecendo, tão duro, tão radical. Um Deus como um Deus do Antigo Testamento que mata criancinhas, mata pessoas, nações inteiras, só porque eles contaram uma mentirinha. Uma mentirinha. Irmãos, a igreja está começando. E Deus não tolera o pecado. Seja ele pecadinho ou pecadão. Seja ele um vacilo ou uma atitude propositada, arquitetada de um coração maldoso. O Senhor não tolera esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque Ele quer que a sua igreja seja santa. Ele quer que a sua igreja amadureça. Ele quer que a sua igreja cresça. Ele quer que a sua igreja entenda a importância de andar de forma reta. Não ficar preocupado que o mundo está dizendo que na igreja só tem mentiroso, só tem hipócrita, que faz isso ou faz aquilo. O que Ele quer é que a igreja entenda a importância de santidade. E que aqui no nosso meio tem sim pessoas que mentem, que roubam, se prostituem. Mas Ele quer que essas pessoas estejam aqui, aprendam dele, se alimentem dele, vivam dele e tenham sua vida transformada. Aqui
aqui é lugar para eu, pecador, para você, pecador, estar. Porque aqui é o lugar de transformação, aqui é o lugar de salvação, aqui é o lugar de santificação. Jesus morreu por mim e por você. Seu lugar não é lá fora, seu lugar não é flertando com o mundo. Um dia, quem sabe, outro dia não sei, um dia eu me prostituo, outro dia eu sou dizimista, outro dia eu não sou, outro dia eu sou avarento, outro dia eu bato, outro dia eu apanho. É isso que você quer? A Escritura vai deixar muito claro que é melhor que você vá de vez. Você se entregue a uma vida de dissolução. E é interessante que, não só a sociedade, mas a igreja também é assim. Nós achamos piores sempre pecados morais. Querido, você pode matar uma pessoa, você escondeu, está tudo certo. Mas não cometam pecados relacionados a áreas morais, pecados de imoralidade. Não faça isso, a sociedade não aprova. Sociedade hipócrita, defende uns e não defende outros. Na realidade, a decepção que a gente tem visto, no fundo, é a autojustiça. Pessoas que ficam se auto-justificando. O Senhor sabe de todas as coisas, a carne é fraca, mas Ele diz, o Espírito está pronto. Ele dá exemplo. Ele te dá meios, Ele te dá ferramental para você lutar, Ele te chama a uma vida de santidade, Ele te chama a ler a Escritura, Ele te chama a orar, Ele te chama para vir para a igreja. O que você está fazendo que não prefere os meios de graça desses que eu citei, a comunhão, de estar caminhando com pessoas que vão compartilhar com você, de vão caminhar com você nos momentos bons, nos momentos ruins. Não pessoas perfeitas, mas que entendem que precisam ser constantemente modificadas, amadurecendo dia após dia. Aqui é o lugar de pessoas imperfeitas, mas que lutam pela santidade. O Senhor requer da sua igreja essa santidade, e Ele se preocupa com essa integridade do seu povo. É por isso que Ele não tolera uma mentirinha, como alguns vão achar. Mas se a gente for quantificar, perceba que não é uma mentirinha. Um casal, um homem e uma mulher maduros, vendem um terreno, têm um dinheiro e vão para a igreja. Irmãos, para ficar muito claro, perceba, é melhor que você não faça isso, do que você se apresentar a Deus entregando aquilo que Ele não pediu. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa dos seus bens. O que Ele quer é seu coração. O que Ele quer é sua vida íntegra. O que Ele quer é fidelidade. É coração compungido, contrito, aqui na hora que nós convocamos a igreja a fechar os olhos, a confessar os pecados, a reconhecer que não vale nada. É isso que o Senhor requer de nós. Jesus nos adverte que se fizermos os nossos atos de autojustiça, o nosso fim vai ser encontrar os pés daqueles que vão nos matar. É isso que Ele faz aqui com Ananias e Safira. Pedro fala isso, né? Perceba, Pedro ainda dá uma chance para Safira. Pedro chama ela, depois de 3 horas o marido já estava morto, ela não sabia, chega diante do apóstolo, o apóstolo diz para ela, ok, eu não sei. Vamos ver, né? O que aconteceu, vamos investigar. Boa prática. Vamos perguntar. Safira, você vendeu o terreno por 100 mil? Sim, Pedro. Sim, seu apóstolo, eu vendi por 100 mil. Ok. Por que você se juntou para mentir ao Espírito Santo? Estão aí os pés daqueles que vão levar, assim como fizeram com seu marido. Você não precisava dar esses 100 mil. Você não precisava dar o valor do terreno, mas você mentiu. E por conta da sua mentira, não foi por causa do dinheiro. Foi por causa da sua mentira, você vai morrer. E morreu. Marido e esposa. A linhagem de Ananias e Safira termina ali. A linhagem dos hipócritas tem os seus dias contados no nosso meio. Vai chegar o dia
que não são os pés dos discípulos, dos diáconos, dos presbíteros, dos pastores. Os hipócritas se encontrarão diante dos pés do Cristo. E agora, sem chance alguma de dizer assim, me perdoa porque eu menti. Agora é condenação por toda a eternidade. Jesus nos adverte que se fizermos isso, para sermos vistos pelos homens, então teremos a nossa recompensa na íntegra. Você será visto, a multidão te aplaudirá, como você esperava, mas a sua eterna recompensa desaparecerá. Sabe por quê? Deus sabe quando nós mentimos. A igreja pode não saber. O pastor, muito menos. Mas quem importa, sabe. Concluindo, queridos, mais uma vez, que dias os nossos? Dias de mentiras e hipocrisia. Dias em que as pessoas preferem caminhar por um lamaçal de mentiras, de podridão, de hipocrisia, a ser sincero e pedir perdão, arrependimento, caminhar de fato, dizer assim, Senhor, eu pequei, contra ti somente pequei, me ajuda. Mas também tem dias de fidelidade, mas também tem dias daqueles que amam a santidade, mas também tem dias daqueles que se colocam diante de Deus e dizem, Senhor, eu não presto, eu errei de novo, eu caí de novo, Senhor, me ajuda, eu quero melhorar, me dá poder do Teu Santo Espírito para eu continuar, para evitar o pecado, eu caminhar numa vida de santidade, fugir da mentira, da hipocrisia, de tudo que me afasta do Senhor, praticar a virtude, fugir dos vícios, caminhar em direção a uma vida cada vez melhor diante de Ti. Senhor, eu não presto, o Senhor sabe disso, mas me ajuda. Há dias, há pessoas assim, a igreja está repleta dela. E talvez o exercício que você queira cometer de forma pecaminosa, classificar quem é e quem não é. Não faça isso. Somente o Senhor, com os seus olhos soberanos e espirituais, sabe quem é joio e quem é trigo, quem é e quem não é. É óbvio que os frutos denunciam, as práticas, as obras denunciam. Mas entenda, não é a minha função, a sua função, dizer quem é e quem não é. Diante das obras, o que nós, como igreja saudável, fazemos? Disciplinamos, alertamos, caminhamos, estamos perto, ajudamos. Com tudo isso, a pessoa não se corrigiu, nós expulsamos do nosso meio. Porque somos melhores, a Escritura diz que nós devemos fazer isso. O apóstolo Paulo, num desses momentos, diz, entrega ele a Satanás. Esse mesmo que é entregue a Satanás, mais à frente depois, transformado, mudado, convertido efetivamente, o apóstolo Paulo diz, chama fulano, porque ele é muito precioso para mim. A disciplina foi necessária para que ele mudasse. A palmada é pedagógica, ensina para que a gente mude. E não é a palmada da igreja, é a do Senhor. Porque aqui a gente pode, eu vou lá, quero saber disso, eu não vou mais naquela igreja. Vai vir uma disciplina maior, terrivelmente maior, em busca daqueles que fogem da disciplina. Você faz parte dessa igreja verdadeiramente? Da igreja de José Barnabé ou da igreja de Ananias e Safira? Bom nome para uma igreja, né? Igreja Apostólica Ananias e Safira. Desculpa, irmãos, não resisti. E o melhor de tudo é a gente entender que compartilhamos muitas vezes o pecado de Ananias e Safira. Sabe quando? Quando a gente tenta fazer os outros pensarem que somos mais espirituais do que somos. Criar a impressão de que somos pessoas de oração, quando não somos. Criar a impressão de que somos dizimistas fiéis.
quando lutamos para entregar um pedacinho ali que o Senhor nunca pediu, quando preferimos viver a vida com comodidades e tranquilidade, enquanto a obra do Senhor não avança porque você é infiel, nos associamos com Ananias e Safira. Nos associamos com Ananias e Safira quando parecia que temos tudo em comum, quando não temos, não suportamos sentar na mesma fileira de cadeiras que o irmão A, B ou C. Passamos a semana inteira sem se preocupar de forma alguma de qualquer uma dor ou uma dificuldade que o irmão esteja passando. Nos restringimos a viver a nossa vidinha e bater o cartão aqui aos domingos, e um irmão passando um grande aperto e a gente nos associamos com Ananias e Safira quando chamamos as pessoas para uma vida santa, mas secretamente vivemos uma vida de impiedade. Nos associamos com Ananias e Safira. Precisamos refletir, queridos, de forma profunda. E por último, as aplicações para a gente ir para casa. Seja coerente com a fé professada diante de Deus e dos homens. Seja coerente. Se você é membro de uma igreja, viva coerentemente. Cuide para que a sua vida reflita a fé no Cristo. Cuidado com as suas intenções. Cuidado, pense em Ananias e Safira. Reflita sobre o fato de que a igreja não é perfeita, mas luta para ser santa. A verdadeira igreja luta para ser santa. Cuidado com o desejo de ser visto pelos outros. Enquanto eu faço bem, eu tiro selfies para que todos vejam. Saiba que Deus se preocupa com a santidade do seu povo e vai cobrar a santidade de qualquer igreja que seja ela pequena, seja ela grande, seja ela presbiteriana, seja ela assembleia, batista ou qualquer outra igreja séria que sirva ao Senhor efetivamente, o Senhor vai cobrar santidade dela. O Cristo morreu por ela. Nós, igreja, somos chamados noivas, que Ele veio para santificar, apresentá-la a Deus irrepreensível, sem mancha, sem mácula, gloriosa diante de Deus. Pense, na volta de Cristo, somente a igreja verdadeira irá com Ele. A igreja de Ananias e Safira não irá. O joio não irá. Os hipócritas não estarão com ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra exposta, e que, em nome de Jesus, possamos ser igrejas fiéis, reconhecendo a necessidade de sermos fiéis conosco, com os nossos irmãos, e, acima de tudo, fiéis a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com a hipocrisia. E não somente lidar, Senhor, mas extirpar, arrancar a hipocrisia da nossa vida. Ajuda-nos a buscar a santidade. Ajuda-nos a caminhar conforme o Senhor quer. Entendendo que nós, enquanto igrejas visível aqui na terra, somos imperfeitas. Mas a igreja invisível, a igreja pelo qual Cristo morreu, esta perfeita, encontrará com Ele nos céus e gozará por toda a eternidade da sua presença, o maior dos maiores, o mais poderoso, o mais glorioso dos presentes, que é estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Fique de pé, queridos. Ó Igreja do Senhor Jesus, ide em paz. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.